Glória a Deus, retornando aí da nossa segunda parte da segunda aula dessa matéria abençoada, missões e evangelismo. Missões e evangelismo. Antes da nosso intervalo, eu estava falando acerca do ministério de João Batista, que é justamente o perfil do ministério que o Senhor requer da igreja da última hora. E João Batista vem como o último profeta da antiga aliança. E nós temos que entender que profetas são a boca de Deus, a voz que clama no deserto. E a igreja tem que se levantar como uma voz profética. A igreja tem que se levantar para proclamar nesse deserto desse mundo. João proclamou a palavra do Senhor para o povo de Deus, para o povo de Israel. Elias e Eliseu também proclamaram, também falaram a Israel, foram pregando a cada tribo, foram anunciando ao reino do norte, ao reino do sul, especificamente, tanto Elias quanto Eliseu trouxeram uma mensagem ao reino do norte que estava afastado dos caminhos do Senhor. O que ele ou qualquer outro profeta foi, seja João Batista, seja Elias, a igreja tem que ser hoje. Temos que ser a boca de Deus ao mundo, temos que falar a todas as nações. A igreja tem que levantar como um ministério profético, assim diz o Senhor, e propagar as boas novas do Evangelho. Algumas pessoas afirmam ter esse ministério como se fosse diferente dos demais cristãos. Todavia, eu gostaria de dizer aqui que todo o povo de Deus recebeu o espírito da profecia. Talvez você não tenha uma revelação específica, mas você tenha a revelação geral. Deus enviou seu Filho ao mundo e nós precisamos anunciar essa mensagem ao mundo. 1 Coríntios capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Cristo nivelou, Cristo igualou todas as pessoas, raças, tribos, povos, línguas e nações. Apocalipse capítulo 19, verso 10, nos diz: E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele me disse: Olha, não faças tal, sou conservo e de teus irmãos, sou teu conservo de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. O Evangelho é as boas novas que veio ao mundo. O Evangelho é a mensagem profética. Jesus confirmou isso quando ele disse, Mateus capítulo 11, verso 11, Evangelho segundo Mateus 11, 11, nos diz assim: Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, aqueles que são nascidos do Espírito e estão no reino dos céus, no reino de Deus hoje, são maiores do que João Batista. Por quê? Porque temos a grande verdade profética do Evangelho. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa responsabilidade. A função do profeta é profetizar da mesma maneira que o papel das testemunhas é testemunhar. Foi o próprio Paulo quem disse, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. 9 e 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Agora, Jeremias até que tentou não profetizar, mas ele viu que as palavras de Deus eram como fogo queimando nos seus ossos. Jeremias capítulo 20, verso 9. Jeremias capítulo 20, verso 9. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso.
Será que temos a ousadia de sermos diferentes de Jonas e não irmos dormir enquanto todo mundo à nossa volta está em perigo diante de um mar bravio, diante de um mar revolto? Será que temos essa ousadia de não sermos iguais Jonas? Existe um fogo consumidor, que é a urgência de propagar a mensagem do reino. Fogo, o jeito de Deus. Pregar a salvação deve ser mais do que um negócio frio, pois conversões são produzidas no fogo. O evangelismo não é uma operação clínica, mas é algo envolvente. A conversão ela deve ser resultado do mover do Espírito e não uma transação de negócios. A pregação do Espírito Santo produz convertidos do Espírito, e não convertidos técnicos ou teológicos. Cremos de todo o coração que a resposta para essa nação são as polêmicas ou debates, mas o coerente e brilhante testemunho de crentes genuínos, testemunhas do Cristo ressurreto. Deixa-me lembrá-lo de que, se você quiser ser livre da escuridão, precisa parar de argumentar e simplesmente deixar a luz brilhar. Como a ciência afirma, as trevas não existem. O que existem é a ausência da luz, porque aonde a luz resplandece, a treva se dissipa. Lemos em João 4 que Jesus saiu de Israel e era-lhe necessário passar por Samaria. Ali ele ignorou os protocolos, os tabus sociais, as tradições e foi falar diretamente com uma mulher, uma estrangeira. Pior ainda, ele pediu a ela que lhe desse de beber do seu próprio vaso, o que era considerado uma contaminação. Afinal de contas, ela era samaritana, povo particularmente detestado pelos judeus por serem uma raça mista, contaminada, quando acabou o Reino do Norte. Eles se misturaram, miscigenaram com outros povos, outras nações. Espantada por ver Jesus Cristo quebrar toda etiqueta social, a mulher falou com ele e Cristo pôde expor a ela toda a sua vida de pecados. Ela sabia que ela era considerada a pior mulher da cidade, mas ofereceu a ela a água da vida. Jesus tinha esse conhecimento, Jesus sabia que ela era considerada a pior mulher da cidade, mas ofereceu a ela a água da vida. Ela veio ao poço carregando um pote, um vaso de água, mas quando ele a despediu, ela deixou o cântaro para trás e levou todo o poço com ela, a fonte de água viva. Jesus se revelou a ela quando ele ainda não havia se revelado a nenhum outro gentio até aquela hora. Existem alguns detalhes a serem considerados aqui, muito interessantes. Jesus disse àquela mulher que fosse até a sua casa e trouxesse seu marido. Ela se foi. Se o homem com quem ela vivia veio ou não, a palavra não nos revela. Mas nós podemos saber que ela trouxe um marido com ela. Ela voltou à sua vila dizendo: venham ver um homem. Essa senhora era muito conhecida pelos homens da cidade, pois tinha sido mulher de meia dúzia deles. E agora estava o número 7. Lembrando do que os saduceus certa vez perguntaram a Jesus sobre os 7 maridos e uma esposa. No céu, qual deles ela seria a esposa? Vamos relembrar esse texto? Mateus capítulo 22, verso 23. Mateus 22, 23. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram?
Ninguém mais do que ela teria feito tão bem o trabalho de testemunha. Venham ver um homem, o sétimo. Ela chamou e os homens foram. E eles chegaram até o poço de Jacó. Bem, você já deve ter lido que naquele tempo os mantos dos homens eram brancos. Então Jesus, levantando os olhos, vamos voltar lá para João capítulo 4. Jesus, levantando os olhos, ele viu essa multidão vestida de branco. Ele viu essa multidão vindo na sua direção. E olha só, João capítulo 4, versículo 31 em diante. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Bem provável que essa mulher estava vindo com uma multidão de homens com manto branco, as vestes brancas para a ceifa. E ninguém mais do que ela teria feito tão bem o trabalho de testemunha. Venham ver um homem. Ela chamou e eles vieram. E interessante, essa mulher já estava trazendo seus feixes. Agora, quando a gente observa esse texto, a gente tem que se ater a alguns detalhes desse texto muito interessante. Primeiro, a mulher é pagã, é gentia, é pecadora. Essa mulher representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, que veio dos gentios. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, para que a graça chegasse aos gentios. A graça chegou até nós e agora nós temos que fazer o trabalho da grande ceifa. Agora nós temos que anunciar: venham e vejam. Jesus disse a eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Seria bom nós perguntarmos que trabalho era esse do qual Jesus tinha mais prazer do que a satisfação que a comida é para alguém faminto. Esse trabalho é o evangelismo. Esse trabalho é ganharmos almas. Sempre que Jesus falou sobre a sua satisfação e alegria, ele deixou claro que o seu prazer era fazer a vontade do Pai. Sua realização era fazer a vontade de Deus. E isso nunca era uma emoção repentina que vinha sobre ele, mas sim algo que lhe sobrevinha quando, com êxito, havia realizado a vontade de Deus. O discípulo não está acima de seu Senhor, portanto, se quisermos a alegria de Cristo, devemos fazer o que ele fez. Satisfação para ele não é encontrar algum prazer cristão que possa juntar-se a algum prazer do mundo. Também não é achar entretenimento na igreja em vez de no mundo secular. Cristo não compete com o mundo prometendo um equivalente religioso às ofertas que nos chegam todos os dias, ou seja, prazer por prazer. Diferentemente disso, o prazer de Cristo é cumprir a vontade de Deus e a sua promulgação. Nenhuma dança, nenhum concerto, nenhum filme sensacional, enfim, nenhum tipo de diversão pode competir com o prazer de ganhar uma vida para Cristo, que vale mais do que o mundo todo. Por isso que Jesus pergunta aos seus discípulos no verso 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que ceifa como o que semeia, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador
do mundo. Jesus pergunta: vede os campos que estão brancos para a ceifa. Certamente seus discípulos disseram isso uma hora ou outra. Essa frase era um aforismo, como o nosso ditado: Roma não foi construída em um dia. Entretanto, a colheita da qual ele estava falando, diante de seus olhos, representava os feixes que aquela mulher foi à cidade e colheu. O povo de Israel tinha a tendência de sempre esperar que o trabalho de Deus pudesse ser feito amanhã. Amanhã viria o reino. Amanhã os samaritanos se arrependeriam. Amanhã os romanos partiriam. Amanhã Deus apareceria novamente com grande poder, como fez durante a partida dos israelitas do Egito, no Sinai e etc. Eles tinham um Deus para todos os seus ontens e para todos os seus amanhãs. Só não tinham para o hoje. O tempo é agora, o momento é já. Conhecemos muito bem essa atitude nos dias de hoje. O grande pregador Smith Wigglesworth, ele disse certa vez: não é teologia o que quero, mas sim agoralogia. Falamos muito sobre semear, mas pouco sobre colher. E Jesus disse que os campos estão maduros para a colheita. Não há a menor dúvida que já houve muitas oportunidades no passado onde vastas colheitas poderiam ter sido feitas, mas não foram. A colheita ficou a cargo de apenas alguns poucos segadores, geralmente pregadores profissionais ou evangelistas com tempo sobrando. Algumas vezes, no entanto, as possibilidades foram aproveitadas. Aquele meio século após a morte de John Wesley viu uma grande extensão do avivamento metodista na Inglaterra, mais até do que durante toda a vida daquele grande homem de Deus. O general William Booth, ele disse certa vez que no final do período vitoriano, qualquer pessoa poderia ficar em pé em uma esquina ou em qualquer rua, a qualquer hora, e pregar o evangelho que uma multidão logo se ajuntaria para ouvir. Contudo, um dos mais conhecidos evangelistas da Inglaterra tentou impedir outros de fazerem cruzadas, pois achava que isso diminuiria o seu próprio sucesso. Ele chegou a oferecer aos evangelistas grandes e excelentes igrejas se eles simplesmente parassem de evangelizar. Ele pensou erroneamente que a colheita duraria para sempre. Mas o lamento é registrado em Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Jeremias 8, 20, que nos diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. É sempre tempo de ir, portanto, vá agora. Muitos recebem o chamado e têm um fogo para evangelizar, e aí vão para as faculdades teológicas, para os cursos bíblicos e estudam, e é necessário se capacitar, mas quando se capacitam não querem mais ir. Ir despreparado é imprudência, mas o preparo não pode apagar o fogo da tua chamada. O preparo não pode apagar a chama do que Deus colocou no seu coração. Precisamos de um evangelho verdadeiro, porque sem milagres nós pregamos só filosofias. Mas quando Jesus coopera conosco com sinais e maravilhas, aí o povo é transformado. Missões não pode ser só um programa. Missões tem que fazer parte do DNA da igreja. Tem muitas igrejas que missões é um programa, é um evento. E toda igreja se envolve para fazer aquele evento achando que está fazendo missões. Ei, um evento não é missões. Um culto missionário não é missões. Muitas vezes pensamos, pelo menos essa igreja está falando em missões. Muitos falam de missões, mas não vão onde necessita. Um programa de missões não é, na verdade, fazer missões. Um evento missionário não é missões. Missões têm que fazer parte do DNA e é essa a essência da grande comissão. É a visão de Deus aqui na terra. Toda igreja que deseja ser bíblica, que deseja cumprir a vontade de Deus aqui na terra como igreja, ela deve ser uma igreja missional. O termo missional traz justamente a ideia de que missões não é um programa, mas faz parte do DNA da igreja. Quer dizer, a igreja, para ser igreja, ela tem que ser uma igreja missionária. Se uma igreja está em um local e não influencia aquele local,
está lá há mais de 100 anos e ninguém sabe que ali é uma igreja evangélica, o reino de Deus não foi revelado, não foi manifesto. Talvez tenha alguma coisa errada com essa igreja. Por quê? Porque missões têm que fazer parte da vida da igreja. A palavra igreja vem do original grego eklésia, de dentro para fora. O ajuntamento de pessoas. Mas também a palavra igreja, no grego, de dentro para fora, chamados para fora. A igreja não foi chamada apenas para se reunir, apenas para louvar, ouvir a palavra, fazer estudo bíblico, cantar louvores a Deus e ficar ali dentro de 4 paredes. A igreja missional é a igreja que, onde estiver, ela manifesta o reino de Deus. Cada pessoa, onde ela esteja, ela representa Cristo. E aonde essa pessoa estiver, o reino de Deus está ali. Portanto, abrace essa ideia de uma vida missional, de uma igreja missional. Não apenas um programa missionário, mas uma vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Isso é uma vida missional. Aonde você estiver, na faculdade, no trabalho, na escola, em casa, na rua, também na igreja, aonde você estiver, você seja testemunha de Cristo, você possa falar do amor de Cristo. Você precisa ser um cristão aonde você estiver. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo em você. Pessoas que trabalham com a comunidade, com ação social, com evangelismo, servem a cidade, e essas pessoas representam o reino de Deus aonde estiver. Temos que desejar ter uma vida missional e abraçar o reino de Deus. A maior revelação no Novo Testamento é a conexão Cristo. Precisamos entender a redenção para entender o que o Evangelho abrange. O que Jesus mandou a gente ensinar e pregar no mundo inteiro foi o Evangelho. E Evangelhos são boas novas, boas notícias. E como que se prega o Evangelho? Primeiro, apontando para a criação e mostrando que a criação é de Deus. Saber onde tudo começou, de onde nós viemos, como começou esse mundo, como começou a humanidade, como começou a história. Segundo, a decepção de Satanás. Quem foi que nos causou todos os problemas que vivemos hoje? As trevas, a iniquidade onde começou, o pecado onde começou. Terceiro, a substituição de Cristo. Nenhum homem, ninguém na história da humanidade pôde salvar-se a si mesmo e nem pode salvar-se a si mesmo. Porque todos nós viemos da semente adâmica e porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos temos a semente do pecado. Todos somos pecadores. Mas número 4, a nossa restauração. Como podemos viver o que Jesus fez para nós na cruz do Calvário? Então, a mensagem de boas novas do Evangelho se resume nesses 4 pontos. De onde viemos, quem causou os problemas, quem nos consertou e como podemos ser hoje. A criação de Deus, a decepção de Satanás, a substituição de Cristo e a nossa restauração por intermédio de Cristo Jesus. Existem inúmeras maneiras de você anunciar essa verdade. Existem inúmeras maneiras de você propagar essa mensagem. Você ouviu aí numa das mensagens que eu postei acerca do evangelista T.L. Osborne. Ele fala que o livro de Atos não tem um fim, não tem um amém, porque nós continuamos escrevendo essa história. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, continuando as atitudes da igreja, os atos do Espírito Santo de Deus. Então, número 1, Jesus é o nosso modelo. Número 2, Jesus é a nossa inspiração. Olhamos para os céus e devemos nos inspirar nele. Precisamos ser felizes, sorrir para pregar as boas novas do Evangelho. Ninguém tem culpa da cara que tem, mas todos têm culpa da cara que faz. A cara que você tem, você não tem culpa, mas a que você faz, essa você pode mudar. Número 3, Jesus nos deu mandamentos, ordenanças, e nós precisamos responder, precisamos dizer sim. Somos leais à sua ordem, somos leais à sua vontade. Número 4, Jesus falou para aqueles que ele enviou e os chamou de apóstolos, o enviado.
Jesus voltou para os seus discípulos por 40 dias e ensinou coisas interessantes acerca do reino de Deus. Deus nos chamou para sermos testemunhas. Cristianismo é a única organização ou religião, porém não é religião, mas é a única organização onde o pregador se coloca de pé e depois ora a Deus para confirmar o que ele leu, com sinais, prodígios e maravilhas. Tem que confirmar tudo aquilo que ele leu através do poder de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 em diante. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Não saiam, mas esperem a promessa do Pai. Esperem o revestimento. T.L. Osborne falou sobre ver Jesus uma só vez pelo menos, para nunca mais ser o mesmo. O encontro que Saulo de Tarso teve, e através desse encontro, ele nunca mais foi o mesmo. Precisamos de uma experiência, precisamos de um verdadeiro encontro com o Senhor, pois assim a nossa vida nunca mais será a mesma. Precisamos ver Jesus nas Escrituras. Precisamos fazer uma leitura apurada de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 10, 20 vezes, até esses textos correrem na nossa corrente sanguínea. Se você quer cumprir o seu chamado, se você quer ser uma testemunha verdadeira, pega o Evangelho de Mateus e leia só o Evangelho de Mateus pelo menos 30 dias. Leia dia e noite, pelo menos umas 20 vezes durante esses 30 dias. Pega o Evangelho de Marcos e leia ele 30 dias, 20, 30 vezes, quanto for necessário. Pega o Evangelho de Lucas, pega o Evangelho de João, pega o livro de Atos. Se você estiver impregnado de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos e o livro histórico de Atos, você vai começar a reproduzir o que esses 4 evangelhos dizem. Muitas pessoas querem resultados de milagres, curas e maravilhas na igreja, no povo de Deus, mas estes sinais só seguirão aos que crerem. Para seguir, você tem que estar em movimento. Para seguir, você tem que cumprir a grande comissão, ide por todo o mundo, ir ao campo missionário e fazer jus ao que a palavra de Deus diz. Pai de amor e Deus bendito, acende a chama em cada um, desperta em nós, ó Pai, o cumprimento da grande comissão, manifesta a Tua glória, levanta uma igreja santa, levanta um povo para fazer a diferença, levanta a geração João Batista, a geração Elias, a voz que clama no deserto, aqueles, ó Pai, que se separam, aqueles que se santificam, ó Pai, aqueles que vivem a Tua verdade, aqueles que vivem o Evangelho do Reino. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai, manifesta a Tua glória e aviva a Tua obra, aviva a Tua obra, aviva os Teus filhos no meio dos anos, e no meio dos anos notifica a Tua verdade, que os sinais possam seguir os que crerem. Em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua escolha e que possamos corresponder com a Tua expectativa para a igreja desse tempo. Em nome de Jesus, amém e amém. O Senhor te abençoe, continue firme e perseverante. Ouça essa aula quantas vezes achar necessário e reproduza isso, compartilhe com outros irmãos e irmãs. Nós estamos com o canal Torre Forte, mas agora estamos lançando um novo canal no YouTube, que é Curso de Teologia, com todas as matérias gratuitas num só canal, acesso livre para todos, para que a mensagem do reino possa ser propagada a todas as vidas. Que o Senhor te abençoe,
Até a nossa próxima aula. Até lá. Deus abençoe.